Boa noite a todos, rapaziada. Meu nome é André, seja muito bem-vindo ao Postura Alfa. Hoje a gente vai falar sobre como é que foi para mim a transição entre trabalhar normal, o CLT, o padrão de qualquer brasileiro, né, brasileiro médio, e abrir minha empresa, trabalhar nela, como é que foi essa transição, como mudou o tratamento das pessoas, tanto homens quanto mulheres, e se isso afetou muito, pouco, não afetou o poder de atração, vamos dizer assim, no meu VSM. Como é que ficou o meu posicionamento no mercado sexual após isso? Tá certo? Então, vamos lá, depois da introdução, vamos falar sobre esse tema. Basicamente, rapaziada, eu quero lembrar vocês que eu era invisível na época que eu era obeso, tá certo? Então, eu conheço muito bem, sei muito bem, né? Fazer a distinção entre respeito, admiração, falta de qualquer um deles, desprezo. Sempre fui também um cara que estudou muito a parte de microexpressões faciais. É nível metaforando? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O cara é excelente, um outro naipe. Mas sempre tive um entendimento acima da média sobre esse tema, tá certo? Não é só na base do olhômetro normal, né? Tem alguns estudos sempre que eu segui. Mas enfim, ao longo do tempo que eu percebi, foi o seguinte: depois de ter emagrecido já foi uma mudança completa. Pessoas que antes nem olhavam na minha cara começaram a olhar, mulheres que antes não falavam nada comigo começaram a cumprimentar, algumas começaram a mandar sinais de interesse, uns intensos, outros simples, outras muitas vezes também sem interesse, tem todos os casos, obviamente. E como é que isso foi afetado na empresa? Porque foi uma transição atrás da outra, né? Logo que eu emagreci, não deu um ano, já abri. Já comecei, as vendas foram legais, começaram a caminhar e tudo. Tive muitas pessoas também na minha sala de aula da faculdade que me ajudaram, auxiliaram. Então, como eles tinham empresa, já, vamos fazer um contrato aqui, já vamos vender, já coloco lá o produto. Então, me auxiliaram demais, demais. Enorme agradecimento até. Então, nesse caso, foi o seguinte, a mudança, sim, foi grande, foi grande. Quando dou um exemplo de, por exemplo, as mídias sociais, o Instagram, por exemplo, ao colocar lá empresário, coloca, sei lá, o nome da empresa, coloca um perfil, coloca alguma coisa mais séria, isso atrai. Não são todas as mulheres, é óbvio que não. A gente mesmo fala, 33% para cada coisa, personalidade, aparência e o financeiro. Mas nesse sentido, tem principalmente um grupo de mulheres, assim, que eu pude perceber, no meu caso em específico, que é isso que a gente estava comentando, dos 25 até os 35 anos, esse tipo de mulher começou a ter um extremo interesse, aumentou muito o interesse depois dessa mudança. Mulheres abaixo dos 25, eu acredito que não se importam tanto, ou pelo menos na região onde eu moro, não se importam tanto com a questão do financeiro. Vai saber, tal pode ser na minha região, mas qualquer observação social, seja ela micro ou macro, também é importante, né? Nesse sentido, como é que foi? Fiz até um teste, eu vou trazer para vocês aqui perfis do Tinder. Alguns que eu selecionei, eu criei tanto perfil fake quanto um oficial para fazer um teste lá e ver como é que seria isso. Eu trouxe toda a análise e eu não vou falar agora, eu vou trazer para vocês um vídeo específico sobre isso daí. Por quê? Para a gente falar sobre o 95.5, sobre a grande seleção, tá certo? Que acontece no Tinder, onde a hipergamia canta de forma desenfreada, sem qualquer filtro, aliás, somente com o filtro da aparência. Basicamente, o filtro da personalidade e o filtro do financeiro meio que somem, né? Eles viram totalmente secundários. Mas mesmo assim, o financeiro ele aumentou, ele ajudou bastante em comparação com o outro perfil. O que eu quero dizer, um perfil de um garoto pobre, bem bonito, e outro perfil de um cara rico, mas não muito bonito. Enfim, nesse teste aí do Tinder, eu vou mostrar para vocês no futuro como é que foi o resultado. Número de matches, quantas conversas teve, quantos encontros teve ou não teve, ou foram marcados, tá certo? Isso aí que eu acho que vai ser importante de trazer. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, a vivência. O que acontece? Por ter aberto a empresa, começar a conhecer mais lugares, então ia para uma região, ia para outra. Hoje em dia eu estou em 3, 4 cidades próximas já, né? E eu não realizo mais as vendas presenciais, eu tenho distribuidores, então eles que vão, realizam a venda e tudo, pegam os produtos comigo, compram de mim, colocam a margem deles e vendem para os mercados, produtos naturais. Caso eu não tenha deixado ainda, vou deixar aqui do lado então as fotos dos produtos. Já faço aquela propaganda aqui para vocês, tá certo? Enfim, resumo da ópera. Essa vivência, maior conhecimento, maior postura que você adquire conversando com mais pessoas, sejam eles donos de mercado, homens muito mais velhos, mulheres muito mais velhas, você começa a saber conversar melhor, saber ler melhor as pessoas, entender mais as dores, entender mais tudo. E
Isso me ajudou muito, de certa forma, no sentido de desenrolar com alguma mulher, de ter uma conversa, de muitas vezes entender que ela está frustrada com alguma coisa, contornar aquela situação e depois conseguir chegar ao final, vamos dizer assim, né? Ao final, ao objetivo. Então, o que mais eu quero comentar para vocês? Outro ponto também que ajudou nisso, no sentido de, não de relacionamento sério, mas no sentido de se relacionar com mulheres, foi a escassez de tempo. É incrível como faz diferença, rapaziada. É incrível. Esse negócio, assim, ó, de você estar toda hora respondendo, toda hora no celular, toda hora online, faz uma diferença absurda entre você não ter tempo para olhar seu celular, ou quando você está online, você está ali com o fornecedor resolvendo correria. Você está ali pedindo produto, você está ali marcando entrega, você está ali, sei lá, acabou a matéria-prima, tô atrás de novo fornecedor, você está correndo, tô dando jeito, né? Então, você passar por uma coisa dessa dá um senso muito maior de responsabilidade, de crescimento como homem, e também faz com que, eu vou dizer que sintam mais atração? Não vou dizer isso. Vou dizer com que percebam que seu tempo é escasso e que vão ter que competir pelo seu tempo. Afinal, se você está entregando seu tempo ali, a rodo e tudo mais, sem nenhum problema, toma, aqui ó, pega meu tempo, pega, suga meu tempo, vampira. Então, quando você está fazendo isso, seu tempo não é valioso, afinal tem grande quantidade, você tem muito tempo livre. Agora, quando você não tem esse tempo livre, seu tempo começa a se tornar cada vez mais valioso e as pessoas começam a perceber isso, começam a entender que para falar contigo muitas vezes vão ter que marcar um horário. Para conseguir ter algum tipo de conhecimento seu, também vão ter que marcar uma hora, vão ter que mandar mensagem adiantado, não vão poder só sair ligando. E isso vai tornando a dinâmica muito mais interessante para você, porque você está ocupado com seu investimento pessoal, com o famoso dinheiro, cifrão, e ao mesmo tempo você está conseguindo ter relações sexuais constantes com 1, 2, 3, 5, 10 mulheres ao longo da semana, ao longo do mês. Simplesmente porque você está utilizando a sua atenção não sexual totalmente, exclusivamente para o seu trabalho e a atenção sexual você está entregando para a mulher. Para uma que você conversou muitas vezes 30 minutos, já marcou o lugar, foi lá, fizeram o que queriam e depois valeu. Ou seja, isso torna muito mais simples, né? E também, de certa forma, traz a abundância sexual na vida de um homem. Esse eu vou dizer que é um dos pilares mais incríveis que tem, assim. A partir do momento que o cara tem a abundância sexual, ele começa a parar de se preocupar com isso. Na verdade, ele começa a ter que remanejar o tempo dele, muitas vezes, vou na casa de tal mulher, vou na casa de tal outra. Quer saber? Não vou não. Hoje eu vou trabalhar bastante, hoje eu vou continuar focado aqui, que tem bastante coisa para fazer. Uma coisa que alguém que está na escassez sexual fala, foda-se, eu largo meu trabalho, eu vou agora. E isso é algo perceptível por qualquer pessoa. A partir do momento que ela vê que você está nessa escassez, se torna menos interessante. Esse é um ponto, rapaziada. O que eu quero dizer então? Quais foram os 5 pontos que eu destaquei aqui para vocês? Primeiro é o status social, ou seja, afetou o status social como era visto. Se eu estivesse lá como faxineiro, não seria tão atraente como se estiver como empresário, em um perfil, por exemplo. Shape. Por que o shape se não tem a ver com financeiro? Porque simplesmente eu comecei a ter horários variáveis ao longo do dia. Então a academia às vezes eu vou às 5 horas da tarde, a academia às vezes eu vou às 8, às vezes eu vou às 6 da manhã, 5:30, não importa. São horários variáveis, se tornou mais simples para mim conseguir fazer academia. Mesmo que eu trabalhe 14 horas no dia, 1 hora vai dar para fazer essa academia. Vai ter que acontecer, tá certo? Palavra de ex-obeso, assim, se o cara falha um dia na academia, ele já começa a cobrar feio. E o terceiro é a vivência, conhecer mais as pessoas, entender mais, saber dialogar, saber dores, entender como passar por cima delas. Quarto, a escassez de tempo. Quando a escassez de tempo ela é vista, ela é percebida, você começa a tornar mais valioso. E o quinto é a diferenciação. Se você se torna diferenciado, sabendo que a maior parte dos brasileiros são CLT, você não é. Você é um cara que abriu sua empresa, botou a cara, batalhou para conseguir fazer o negócio dar certo. E não estou aqui dizendo que o empresário é acima de um CLT, de forma alguma, não. Mas que isso causa, naquele sentido de... Como é que eu posso dizer? Aquele sentido primário da cabeça das pessoas, aquilo se torna algo mais legal, algo mais descolado, algo mais interessante, vamos dizer assim. Mas é isso, rapaziada, é o que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por você que ficou até aqui, que acompanha meus vídeos, que tem dado essa força, fortalecido. Aí no final eu vou deixar o meu e-book para vocês, a foto está aí, sobre como... Não, esse é o e-book diferente, tá certo? Tô lançando mais um, tô confundindo. O fim da monogamia, tá certo? Então, aí embaixo tem mais alguns conteúdos. Um abraço a todos, me siga no TikTok e valeu!